nossa Bíblia, irmãos, em 1 Pedro. Nós estamos no capítulo 1, estamos tendo uma série de sermões expositivos nessa carta de Pedro. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos encerrar o capítulo 1. E aí temos ainda capítulo 2, 3, 4 e 5. Eu creio que a gente consegue terminar antes de Jesus voltar, né? Eu sou bem devagar, porque eu gosto de tentar extrair o máximo que a gente pode. Ainda que, por mais que a gente esforce, né? A gente não consegue extrair toda a profundidade daquilo que Deus revela na sua palavra. E nós somos limitados também pelo tempo. Então, a gente não se delonga muito, mas Deus fala ao nosso coração. Eu já decorei algumas coisas aqui, de tanto que eu repito toda vez que eu inicio, porque eu vou recapitulando, se lembram? Então eu já consegui decorar. Eu sei que você é mais novo do que eu, também tem capacidade para decorar. Capítulo 1, nós estamos nos versículos finais, nesse bloco final do capítulo 1, que começa no versículo 22 e se encerra aí no versículo de número 25. Nós vamos fazer a leitura. Os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do nosso Deus: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Irmãos, o que nós vamos repetir aqui? Aquilo que a gente sempre tem repetido para que a gente entenda tudo que estava acontecendo e por que Pedro chegou aonde nós estamos nessa passagem. Esses foram crentes não muito diferentes de nós. Amaram a Cristo Jesus, mas pelas circunstâncias da vida e principalmente porque eram cristãos, foram perseguidos. Então enfrentaram dificuldades, grandes dificuldades. E sendo humanos como nós somos, Deus levanta pessoas para falar ao nosso coração, para nos motivar, nos encorajar, nos incentivar a continuar seguindo, né? Foi falado aqui na liturgia que às vezes nós nos comparamos com o ímpio e isso abate o nosso coração, porque a gente pensa, por que ele é tão bem sucedido, tão próspero, e eu aqui sofrendo, caminhando no deserto? E o salmista falou, né? Eu quase me desviei. Mas ele não se desviou porque é a própria obra de Cristo Jesus que sustenta a nossa vida. E o salmista lá vai se lembrar do pacto, da aliança de Deus, e ele então é encorajado. Esses crentes vivendo essa situação são encorajados pelo apóstolo Pedro. E Pedro vai escrever esta carta, temos também a sua segunda carta, e ele faz isso para que pudesse encorajar esses crentes, mesmo perseguidos, a não se entristecerem, mas se exultarem grandemente, se alegrarem de uma forma grandiosa, poderosa. E isso através da lembrança de quem eles eram como cristãos. É isso que Pedro vai fazer, é isso que Pedro vai lembrá-los, ao encorajá-los a não se abaterem, não se entristecerem diante das perseguições. Mas não só isso. Ele também os encoraja a ter grande alegria, não com base apenas em quem eles eram e deveriam se lembrar, mas no que significavam as provações na vida deles. Isso faz toda a diferença. Mas a partir do versículo 13, então do versículo 1 até o versículo 12, nós temos isso acontecendo, que eu acabei de dizer. A partir do versículo 13, nós temos Pedro dando algumas ordens a esses crentes. Sabendo quem vocês são, se lembrando
o que significam as provações na vida de vocês, aonde isso serve para que vocês exultem, sejam encorajados a não desistirem, mas se alegrarem, vocês precisam fazer algumas coisas. E aí ele começa a dar essas ordens no versículo 13, quando ele falou para eles, cinja o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Depois, no versículo 14 a 16, ele dá uma outra ordem, que a gente pode resumir em sejam santos. Sejam santos porque Deus é santo e os chamou para serem santos. E nós caminhamos aqui também, olhando os versículos finais, os versículos 17 a 21, considerando e observando uma outra ordem dada a Pedro a esses crentes. E a ordem era: vivam de maneira obediente, de maneira respeitosa, de maneira reverente a Deus, por dois motivos. O primeiro deles é que eles deveriam considerar que, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo tendo Deus como pai deles, Deus não deixaria de julgar as suas obras, a sua conduta de vida, se esta tivesse sendo uma conduta de vida errada, contrária à vontade de Deus. Então, Pedro está dizendo assim, olha, uma outra ordem que eu quero dar a vocês é que vocês vivam de maneira temerosa, porque vocês não podem viver de qualquer forma achando que Deus vai julgar só os ímpios, mas Deus vai julgar a obra de vocês. Então, vivam de maneira temerosa, mas não só por causa da justiça de Deus, mas principalmente por causa da obra de Cristo Jesus. É o que ele vai falar do versículo 17 ao versículo 21. A obra de Cristo libertou aqueles crentes do pecado. Então não fazia sentido, não é coerente que o crente, mesmo perseguido, mesmo sofrendo, se entrega ao pecado. Ele tem que temer a Deus. Ele tem que viver de maneira santa, porque Cristo os libertou do pecado. E aí, meus irmãos, nós nos deparamos com a nossa passagem, esse último bloco do capítulo 1, versículos 22 a 25. E, naturalmente, nós temos aqui uma outra ordem. À medida que nós lemos aqui, eu não sei se você observou, mas esses verbos todos que foram utilizados para dar essa ordem a esses crentes, foram verbos, ou são verbos que estão no imperativo, porque não é uma condição, é para fazer, é para colocar em prática, é para obedecer, é uma ordem. E a gente tem um verbo aqui, nesses versículos, onde Pedro também está ordenando que eles fizessem algo. Se você observar, versículo 22, aí no finalzinho, está essa ordem. Veja e volte os seus olhos. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Qual é a ordem? Amai-vos. Amai-vos uns aos outros. Essa é a ordem. E, de certo modo, meus irmãos, a gente não precisa explicar o que significa amor. Eu acho que a gente nem consegue definir o que é amar, de tão complexo que é isso, de tantas coisas que envolvem o amor, mas por experiência própria, seja porque a gente é amado, seja porque nós amamos, seja porque isso é uma necessidade que nós temos, a gente sabe. Talvez a gente não consiga explicar, mas a gente sabe. E a ordem, mais uma ordem que Pedro dá é: vocês crentes, vocês que estão sendo perseguidos, vocês que estão sofrendo, vocês que estão sendo maltratados, injustiçados, vocês que perderam tudo, vocês que estão passando aperto. Talvez alguns desses crentes até haviam se encontrado em uma condição de escravidão,
aonde os seus senhores, se fossem eles crentes ou não, muitos talvez os maltratavam. E Pedro diz: olha, eu estou à parte dessa situação, eu sei o que vocês estão vivendo, mas com base em tudo o que ele diz do versículo 1 ao versículo 12, ele está ordenando mais uma coisa: vocês precisam amar uns aos outros. Ame o seu próximo. E quando a gente observa que essa ordem, naturalmente, creio eu, isso nos faz linkar a algo que a gente conhece e sabe que Jesus também disse várias vezes no seu ministério, onde ele disse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Pedro está falando a mesma coisa que Deus ensinou no passado, que Cristo também ensinou no seu ministério terreno. Ame o seu próximo, amai-vos uns aos outros. Ame o seu irmão em Cristo que está passando pela mesma circunstância, pela mesma dificuldade, pelo mesmo problema, talvez um problema menor, ou talvez um problema maior, mas amem uns aos outros. Bom, a gente não precisa delongar muito nessa ordem, mas eu quero gastar um tempo aqui, ainda que resumido, para a gente observar outras coisas relacionadas a isso, a essa ordem. Porque Pedro, ao dar essa ordem, apresenta para nós aqui alguns motivos do porquê que esses crentes deveriam amar uns aos outros, mesmo sendo atribulados, perseguidos, sofrendo como eles estavam. Do versículo 23 ao 25, a gente encontra um desses motivos. E eu quero começar de trás para frente. Então a gente vai observar aqui os versículos 23 a 25, depois a gente vai observar o versículo 22. Mas por que esses crentes deveriam amar uns aos outros? Por que eles deveriam obedecer à ordem dada por Pedro? Porque veja, Pedro diz: pois, vamos juntos? Pois fostes regenerados, não só, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vamos continuar. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. 25. A palavra do Senhor permanece. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O motivo que Pedro apresenta para que esses crentes colocassem em prática a ordem que ele estava dando: ame o seu próximo, mesmo vivendo o que vocês estão vivendo, vocês foram regenerados. Essa palavra, irmãos, não é estranha, e nem o significado dela, porque ela aparece aqui em versículos anteriores e também aparece lá nos primeiros versículos, no versículo de número 2, se eu não me engano, 3, perdão. Então nós já tratamos sobre o que significa regeneração, mas eu vou relembrar os irmãos. Pedro está mais uma vez usando disso como razão, como motivo, como algo encorajador para que esses crentes se vissem desafiados em cumprir o que ele estava ordenando, de amar uns aos outros. E a razão, o motivo é: vocês foram regenerados, ou seja, vocês receberam uma nova vida. Não é porque eles haviam morrido fisicamente e ressuscitaram. Não é porque eles passaram por uma quase morte, aonde algumas pessoas que passam por essa experiência, inclusive dizem, eu vivi de novo, agora eu faço aniversário 2 vezes no ano. Não foi necessariamente nesse sentido, ou o sentido não é esse. O sentido é muito maior, muito mais precioso, muito mais importante. Foi uma vida espiritual, porque a história humana é muito parecida com esses filmes de zumbi. Nós nascemos nessa condição, mortos-vivos ou vivos-mortos.
nós estamos vivos fisicamente, mas por causa do pecado, nós estamos mortos espiritualmente. Esses crentes um dia se encontraram nessa vida, nessa circunstância, nesse contexto, e aí Pedro vai lembrá-los: olha, vocês têm todo o motivo de, mesmo sendo perseguidos e sofrendo, amarem o seu próximo, porque se lembrem, vocês foram regenerados, vocês receberam uma nova vida, vocês receberam uma vida espiritual. Agora vocês são novas criaturas. Agora vocês não são mais escravos do pecado. Agora a carne não os domina. Pelo contrário, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, vocês são capacitados a fazer aquilo que antes vocês não tinham condições de fazer. Nada relacionado a Deus e nada relacionado ao seu próximo. E Pedro vai praticamente desenvolver essa ideia, ou descrever um pouco mais dessa ideia, explicar um pouco mais, com os versículos restantes. Ele vai até fazer uso de um texto do Antigo Testamento. Se você olhar aí o versículo 24, está mais para a direita. E isso significa que é uma citação do Antigo Testamento. E ainda que essa citação não seja literal, ele está aqui se apropriando de algo que foi dito no Antigo Testamento, mais especificamente pelo profeta Isaías, no capítulo de número 40, mas nas suas palavras. Mas antes disto, isso aqui que ele usa é uma maneira figurada da ideia que a gente vai observar nas palavras aqui: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. A ideia aqui que corruptível tem relação com aquilo que é impuro, aquilo que é contaminado. E aí no versículo 24, a relação é com aquilo que é carnal, com aquilo que diz respeito a esta vida, que está sujeita às coisas desta realidade, que perecem, que destrói, dessa realidade onde o pecado tem influência. Mas em contrapartida, ele vai falar daquilo que é incorruptível, ou seja, não tem impureza, mas é puro, santo. E a relação é com a palavra de Deus. A relação é com as coisas espirituais, com Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, os versículos anteriores aqui, versículo 17 a 21, Pedro fala um pouco sobre a obra de Cristo Jesus. O que ele está fazendo no versículo agora de número 23? De maneira resumida, ou do 23 ao 25, de maneira resumida, ele está falando sobre a obra de Cristo. Ou seja, crentes, vocês que estão sendo perseguidos, vocês são novas criaturas, vocês, portanto, devem amar o seu próximo, por causa da obra de Cristo, que foi uma obra não humana, não uma obra que perece, não uma obra corrupta, não uma obra contaminada, que se perde, que se destrói, mas incorruptível, a palavra de Deus. Veja aí na parte final do versículo 23, a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, não naquilo que se deteriora. E meus irmãos, o que Pedro está dizendo significa que a salvação não é algo qualquer. O que Pedro está dizendo é aquilo que Paulo disse, como tantos outros disseram, que a obra de Cristo na cruz não foi uma obra aonde qualquer coisinha a destrói, pelo contrário, nada. O que Paulo fala em Romanos capítulo 8? Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Crentes, é como se Pedro estivesse dizendo: eu sei que é difícil.
Eu sei que vocês estão passando dificuldades, mas vocês hoje são novas criaturas. A obra de Cristo não foi uma obra qualquer. Vocês agora são capacitados a amar o seu próximo como a si mesmo. Amem, amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque eles foram regenerados. Mas, olhando agora o versículo 22, uma outra razão, um outro motivo, e que está relacionado aqui ao que a gente acabou de observar, né? Os versículos 23 a 25, é que Pedro diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Aí ele dá a ordem. Então veja, irmãos, algumas outras razões aqui, além daquelas que estão nos versículos 23 a 25, é que sendo regenerados, recebendo uma vida espiritual, agora tendo conhecido o amor de Deus, e por meio desse amor de Deus, experimentar, saber o que foi esse amor de Deus, e Paulo vai dizer também aos Romanos, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Pedro lembrando esses crentes, olha, Deus um dia os amou, dando uma nova vida, vocês sentiram, experimentaram desse amor, e experimentando agora vocês, pela palavra de salvação, que é Cristo Jesus, pela oportunidade ou pela condição de colocar em prática aquilo que Deus ensina na palavra, vocês podem amar o seu próximo. Quando Pedro coloca aqui sobre purificação da vossa alma pela obediência à verdade, ele está falando de Cristo Jesus. Porque nós conhecemos muito bem e sabemos que Cristo é o quê? Eu sou, o que ele diz lá em João? Eu sou a verdade e a vida. Veja, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, por causa da verdade que é Cristo Jesus, eles foram regenerados, receberam uma nova vida, foram purificados na sua alma. Então, verdade aqui, em outras palavras, é Cristo, porque Ele é a verdade e a vida. Ele é a verdade e a regeneração. Mas também em João, em João, Jesus vai dizer que a sua palavra é a verdade. Cristo, pela palavra de salvação, esses crentes que antes estavam mortos espiritualmente, agora estavam vivos, capacitados a fazer o que eles nunca conseguiram e jamais conseguiriam se não fosse por Cristo Jesus: amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Mas entenda, meus irmãos, que a ideia também que de obediência à verdade, pela qual Pedro afirma que eles haviam purificado a sua alma, entenda, somente em Cristo Jesus é que nós somos considerados por Deus puros, santos. Somente em Cristo Jesus que nós somos salvos. Mas o que eu tenho dito para os irmãos que vez por outra é que salvação diz respeito, de certo modo, a algo escatológico. Ou seja, quando a gente partir dessa vida, quando a gente morrer ou Cristo voltar, a gente se encontrar com Ele nos céus. Mas e a nossa vida cristã aqui? Como que ela deve ser? É uma vida que Pedro já havia dito anteriormente, é uma vida de santidade, é uma vida de temor a Deus, é uma vida de obediência à palavra de Deus, que é por meio do cumprimento da palavra de Deus que nós nos santificamos. Nós somos santos, isso é um status que a gente tem.
Eu sou santo, você é santo, a igreja é santa, ainda que a gente continue sendo pecador. Mas a gente precisa desenvolver a nossa santidade. Isso é um ato, é algo progressivo. Então, irmãos, é Pedro dizendo: vocês devem amar uns aos outros, porque agora vocês foram capacitados em Cristo Jesus a fazer o que antes vocês nunca fizeram e não teriam condições de fazer. Agora vocês podem amar o seu próximo, mesmo vivendo atribulados, perseguidos, maltratados. Vocês têm a palavra de Deus que revela o que é bom, o que é agradável, o que nos torna bem-aventurados, felizes. A palavra de Deus que nos ensina o que Deus quer que a gente faça. A palavra dele que nos mostra o que nós fomos criados para fazer e só podemos em Cristo Jesus. Ou seja, de que nós não fomos criados, irmãos, para viver sozinhos. De uma vida individualista, uma vida egoísta. Quando a gente pensa sobre isso e olha para a criação, é interessante como é que Deus faz as coisas, né? Deus podia ter criado Adão e Eva ao mesmo tempo. Mas não, Deus cria o homem. E ele podia ter criado só animais do sexo masculino. Mas tudo que Deus faz tem propósito. E Deus cria animais machos e fêmeas. Mas o homem Deus não cria macho e fêmea ao mesmo tempo. Cria só o macho. Está lá Adão, sentado na pedra, dando nome para os animais e vendo que coisa mais bonita. Já viu animais namorando? A gente fica todo... Que coisa mais linda. E Adão olhando para aquilo e falando assim, mas não casa aqui eu com nenhum animal. Ele se sente só, meus irmãos. Porque nós somos criados para viver em comunidade, fazendo bem uns aos outros, amando o próximo como a nós mesmos, nem acima e nem abaixo, mas de maneira igual. Só que tem um problema. Gênesis capítulo 3 narra a entrada do pecado no mundo, que foi justamente por causa de uma motivação egoísta. E a partir daí, o ser humano nasce com esse sentimento egoísta. Nós somos egoístas por natureza. Nós somos individualistas, queremos viver no nosso próprio mundo. São os meus problemas, é a minha vida. E o outro, pouco me importa. É o meu dinheiro, as minhas coisas, os meus bens. Está vendo como que isso se encaixa com aquilo que esses crentes estavam vivendo? Eles perderam tudo. Não tinham nada. Eles estavam sendo perseguidos. Tendo grande necessidade, talvez até mesmo de comer. E a ordem que Pedro dá é: eu sei, mas amem uns aos outros. Ame o seu próximo. Porque não se esqueçam do que Cristo fez por vocês. Agora em Cristo vocês são capacitados a fazer aquilo que Deus os criou para fazer. Amar o próximo. Não viver só para si mesmo. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Ou seja, Pedro dizendo: coloquem em prática todos os ensinos que Deus revela na sua palavra, para que vocês se tornem crentes e pessoas melhores, consequentemente, pessoas que não vivem só para si mesmas, mas para o próximo, com a necessidade do próximo, amando o próximo. E ele detalha de que maneira que eles deveriam exercitar esse
amor. Veja, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. O interesse de Pedro não é que eles colocassem em prática algo só porque ele estava mandando, mas que eles colocassem em prática, vivendo aquilo verdadeiramente, não algo falso, não algo mentiroso, não algo fingido, mas verdadeiro. Era uma ordem, mas não era só para cumprir a ordem e fingir que eles se importavam com o problema e com o interesse do seu próximo, mas algo sincero, verdadeiro, do coração. E é essa palavra que aparece aí, ó. Amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração, de maneira profunda, não superficial, não uma casquinha, não algo que é quebrado, se o outro te frustra, se o outro te prejudica, se o outro trai a sua confiança, mas profundo, interno, verdadeiro, sincero. E ele termina: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, de maneira fervorosa, intensa. Por cada crente. Pedro não estava especificando assim: fulano de tal, ame cicrano, sinceramente, de coração e de maneira ardente. Ele não discrimina. Ele está colocando todos os crentes, todos os irmãos em Cristo aqui dessa comunidade da fé. Amem de maneira profunda, de maneira intensa e verdadeira cada um desses irmãos. Se importem com cada um deles. E a gente poderia, acrescentar para exemplificar: amem eles assim como você ama as pessoas mais próximas que vocês têm ao seu lado. Sabe aquele amor intenso que a gente tem pelo papai, pela mamãe, pelos irmãos, pelo cônjuge, pelo namorado, pela namorada, aquela paixão sim. É tipo isso, irmãos. Para a gente concluir então, Pedro está dizendo: em Cristo Jesus vocês foram capacitados a amar uns aos outros, a viver aquilo que Deus os criou para fazer. Então, amem uns aos outros. Resumindo, é isso. Sem Cristo, nunca amaram, nunca amariam. Mas não, tem Cristo na vida e na história de vocês. Vocês foram regenerados, purificados na vossa alma pela palavra que é Cristo Jesus. Agora vocês têm a palavra que torna vocês pessoas melhores. Agora vocês são capacitados a amar o seu próximo, então, amem. Amem, praticando as verdades que Deus ensina em sua palavra. Amem o seu próximo, cumprindo, por exemplo, de maneira resumida, os 6 últimos mandamentos. Porque os primeiros 4 correspondem ao quê? A quem? A Deus. Amar a Deus acima de tudo. Não tenha nada na sua vida que tome o lugar de Deus. Ame o seu próximo, fazendo o quê? De maneira prática, cumprindo os 6 últimos mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, e por aí vai. Não adultere, não furte, não assassine. Tudo isso é amor para com o próximo. Então, se porventura nós aqui estamos nos perguntando, esses crentes pudessem se perguntar: como é que eu amo o meu próximo? Você já tem 6 mandamentos, nas suas nuances, na sua profundidade, que diz muita coisa. Então, apesar de estarem vivendo grandes dificuldades, eles deveriam amar uns aos outros. Eles não deveriam ser egoístas.
individualistas, avarentos, maldosos. Eles não deveriam apenas olhar para si mesmos e pensar: a minha vida está difícil demais, eu que preciso de ajuda, e deixar de ajudar o próximo. Irmãos, nós vivemos dias de um extremo egoísmo e individualismo. Sei lá por quais fatores, mas, por exemplo, nós temos um próprio mundo que a gente tem ao nosso dispor só para nós. Nós temos um mundo todo em um único aparelho, aonde tem muitas pessoas que vivem essa realidade, aonde é só ela, aonde se conversa por mensagem, mas não se conversa de boca a boca. Aonde, por exemplo, a gente vê o resultado disso quando a gente tem que escrever algo. Você está tão acostumado a escrever lá no WhatsApp as palavras, e a gente já tem um defeito, né? Porque nós somos mineiros. Então a gente encolhe o máximo que a gente puder das palavras. Você vai lá no WhatsApp e escreve tudo picado. Na hora que você tem que escrever num papel, você não sabe escrever. Estamos acostumados, irmãos, a viver aquilo que é natural nosso. É a minha vida, é o meu corpo, as minhas regras, é o meu dinheiro, são os meus bens, é isso, é aquilo outro, são os meus problemas, é a minha doença. E a gente vive aquilo que nós não fomos criados para viver. Cada dia que passa, o amor ao próximo é raro de ser visto. Pessoas demonstrando que amam o seu próximo, que ama não só aquele que conhece, aquele que convive, mas aquele que não conhece, aquele que não convive. Não só isso, mas de amar inclusive os próprios inimigos. E a Bíblia já havia adiantado para nós, irmãos, que os últimos dias seria caracterizado por dias onde o amor se esfriaria de quase todos. São muitos problemas. É uma pandemia que trouxe sequelas para a nossa vida, que talvez alguns estão tentando se recuperar e retomar a vida até hoje. E aí, irmãos, quantos não estão vivendo numa bolha onde é só a sua vida, só os seus interesses? Tudo isso é reflexo dessa terrível realidade humana. Tudo isso é reflexo de que o ser humano não ama e ele não conseguirá amar o seu próximo, a não ser através de Cristo Jesus. Os primeiros filhos que existiram sobre a face da terra, Abel e Caim, por causa do pecado, sendo a realidade uma realidade de egoísmo, Caim mata seu irmão. Prova, meus irmãos, dessa natureza, dessa triste realidade. Então, para aplicar a nossa vida e a gente encerrar, entenda o que o pecado trouxe de consequência para a nossa vida. Não conseguir fazer aquilo que nós fomos criados para fazer. Nós não estamos aqui, irmãos, para viver só para nós. Só para abarrotar os nossos bolsos de dinheiro ou a nossa conta de dinheiros, para só fazermos as coisas sozinhos. Nós estamos aqui para viver amando e fazendo bem um ao outro, mas isso é impossível por causa do pecado. Só é possível por quem experimentou o amor de Deus em Cristo Jesus. Cristo fez tudo por nós, sendo imerecedores. Então é possível que talvez hoje alguém aqui nunca tenha experimentado esse amor. Seja recebendo, seja compartilhando. Você por você mesmo nunca conseguirá. As coisas nunca se tornarão melhores, mas em Cristo Jesus isso é possível. Então, nesse sentido, é necessário
ter Cristo Jesus, experimentar do amor dele, para que através dele a gente possa amar uns aos outros. Em segundo lugar, irmãos, apesar de nós termos os nossos próprios dilemas, problemas da vida, e só você e Deus sabem o que você tem passado, nós não podemos deixar de colocar em prática aquilo que Pedro ordenou para esses crentes e Deus também ordena para nós. Ame o seu próximo. Se importe com seu irmão em Cristo. Ajude o seu irmão nos problemas que ele está vivendo. Irmãos, é certo que a gente tem dificuldade de cumprir isso. Ainda que a gente seja capacitado, nós temos dificuldade. Porque talvez você esteja pensando assim: pastor, eu sou uma pessoa que amo, eu amo meu cônjuge. Será, meus irmãos, que nós amamos o nosso cônjuge? Será que a gente dedica o tempo que a gente deve dedicar ao nosso cônjuge? Será que a gente faz tudo aquilo que a gente precisava fazer pelo nosso cônjuge? Será que nós abrimos mão de certas coisas pelo nosso cônjuge? Não é tão fácil assim. Nós não estamos assim tão certos para que isso não possa ser aplicado à nossa vida. Seja com o cônjuge, seja com os filhos, com os irmãos, com os nossos amigos, os nossos familiares. Veja, irmãos, que as crianças já nascem com essa natureza. Pede o seu filho para poder dividir com o coleguinha dele um pote de Nutella. Ele não divide. Compra um pote de Nutella e na frente do seu filho, ao invés de você dar para ele, você dá para o coleguinha dele. Você vai ter problema a semana inteira. Essa é a nossa natureza, irmãos. Egoísmo. Não querer compartilhar, olhar só para o nosso próprio interesse, as nossas vontades, os nossos problemas. Eu deixar de ter algo para que o outro tenha? Jamais. E é em casa, com o nosso cônjuge, com os nossos irmãos, pais, filhos. Quanto mais em relação aos irmãos em Cristo Jesus. A gente precisa fazer mais, se importar mais, ajudar mais. É isso que significa ser cristão, irmãos. Amar uns aos outros. Com certeza, se a gente fizer isso, nós seremos uma comunidade muito melhor, muito mais feliz para a glória de Deus. Vamos orar? Fale com Deus, nós vamos ouvir uma canção. Faça dessa canção também a sua oração.